Bom dia, queridos e amados irmãos e ouvintes. Aqui quem vos fala é o pastor Faustino, a irmã Sandra, diretamente dos estúdios da Faculdade Evangélica Beth Shalom, que traz até você o programa, o projeto Abrindo a Bíblia. Abra a sua Bíblia e aprenda, estude conosco. Nesta manhã maravilhosa, queremos vos trazer uma reflexão sobre cristianismo sem misericórdia não é cristão, não é bíblico. Vamos para um texto sagrado de Tiago, livro de Tiago, no capítulo 4, versículos 9 e seguintes. Senti as vossas misérias e lamentai, e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei. Julga a lei. Se tu julgas a lei, já não és sério, já não és observador, mas és juiz. Há um só legislador, um só juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrens? Amados e queridos irmãos e ouvintes, temos participado e ouvido vários debates bíblicos e temos muitos internautas que têm feito bons debates. Debates apologéticos visa aprimorar visões teológicas, instruir os irmãos sobre a finalidade de verdades fundamentais do cristianismo. E para iniciar esta fala, gostaria de recomendar a todos os debatedores que adquiram as coleções de apologética cristã do 1º, 3º, 4º e 5º século. Leiam até se empanturrar do conhecimento apologético verdadeiro, para que não entre em juízo, pois há abuso. Nós estamos vivendo um tempo de muitas intolerâncias sociais em todos os setores. Intolerâncias contra a mulher, intolerância contra o idoso, intolerância contra a criança, intolerância contra os negros, intolerância contra as minorias religiosas, intolerância contra as minorias políticas. Mas a discriminação racial é a causa, ou tem como causa, as religiões. As brigas seculares, as guerras seculares entre árabes e judeus são decorrentes de diferenças religiosas. Mesmo que os árabes e os judeus vêm da mesma etnia, são descendentes de Abraão, e os judeus seguem o cânone, o decálogo escrito por Moisés, e os árabes seguem o Alcorão escrito por Maomé. Mas as guerras que ocorrem entre ambos são decorrentes da intolerância religiosa. Nós não agradamos a Deus destruindo a ninguém, fazendo guerras, acusando, julgando, muito menos condenando. Tiago fala, não julgueis, pois se você julgar, você é usurpador da lei, você se torna juiz em vez de servo, em vez de cumpridor da lei. E nos debates temos visto e ouvido que alguns debatedores, alguns apologéticas, julgam determinada igreja, acusa e condena. É como se o tribunal de Deus tivesse sido antecipado e fossem indicados alguns apologetas, alguns teólogos, alguns pastores, para investigar, para julgar, acusar e condenar algumas igrejas como seitas heréticas, os irmãos como apostatas, não salvos. Isso nos assusta, pois aquele que julga será julgado. E o texto sagrado nos incita a sentirmos, a lamentarmos nossas misérias. Paulo, que era Paulo, disse, ou diz, miserável homem que sou.
Quem me salvará do corpo desta morte? E você, apologeta, que ano você é? Você é um super crente que pode julgar igrejas e condená-las? Os áudios, os vídeos que tenho presenciado, assistido, tem pessoas condenando os irmãos adventistas da promessa ou do sétimo dia como seitas heréticas. Vocês já leram que na igreja primitiva, no tempo de Tiago, havia muitos sacerdotes e judeus que creram em Cristo, mas que continuavam guardando a lei? Será que eles foram salvos porque eram adventistas? Foram os primeiros cristãos adventistas, talvez nem os adventistas saibam disso, mas havia, está escrito lá em Atos, que havia uma grande quantidade. Paulo fez voto, a sua cabeça fazendo voto também de acordo com a lei, para não escandalizar um grupo grande de sacerdotes, de irmãos judeus, que creram em Cristo e continuavam guardando a lei, continuavam guardando o sábado. O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Entretanto, quando João, o apóstolo, fala o dia do Senhor em Apocalipse, se refere exatamente ao sábado. O sábado, biblicamente, é a sombra do bem futuro, ele aponta para Cristo, que é nosso repouso definitivo. Mas nós temos a necessidade, Deus indica que precisamos tirar um dia por semana como nosso sabate, dia de repouso, pois é bem difícil guardar o sábado. Os irmãos adventistas que tiram o dia de sábado para consagrar, ele não podia acender lâmpada, não podia andar mais que 1000 metros, porque violaria o sábado. E a tática é 10 menos 1 é 0. É 0 para os adventistas, é 0 para os crentes também, pois um dos mandamentos é amar ao seu próximo. E os irmãos pentecostais, os apologetas, quando discriminam e chamam os irmãos adventistas de seita herética, é 10 menos 1, porque não amam ao próximo com a si mesmo. Se nós somos acusados de não guardar o sábado, 10 menos 1, estamos cumprindo 0 da lei. Os irmãos pentecostais também que acusam os adventistas de seita herética, quando viola o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo, também é 10 menos 1. Estamos errados em termos de cumpridor da lei. Além de tudo, os pentecostais, os apologetas, se dão o direito de se tornarem juízes, usurpando um lugar exclusivamente de Deus. A escritura de Mateus, capítulo 5, versículo 7, nas bem-aventuranças temos uma promessa com um bem teológico, uma virtude teológica para os crentes inteligentes. Quem é inteligente continua crente, buscando crescer na graça e conhecimento. E quem é inteligente e não é crente tem que ser crente, porque é impossível conceber um universo, um relógio tão perfeito como o universo, sem que haja por trás disso um relojoeiro. Vocês estão debatendo sobre ateísmo? A história conta que até agora só existiu um ateu de verdade, foi Augusto Conte, porque nunca se preocupou, nunca debateu, nunca defendeu e nem acusou a Deus. Mas é verdade, qualquer ateu que se preocupa em combater a Bíblia, combater a fé, ou ele é tolo, ou ele é um crente frustrado, porque ninguém combate o que tem certeza não existir. Aí o ateu diz: eu odeio a Deus, porque há tanta injustiça. Se eu odeio a Deus, ele é um tolo, porque como vamos odiar a quem temos certeza não existir? E Deus, o Deus de misericórdia, também é piedoso e misericordioso com os ateus, pois tive alunos, médicos, cientistas, matemáticos em sala de aula que se converteram porque veio estudar teologia para ver a loucura dos crentes e se tornaram um de nós. Paulo fala: salve Deus, salvar o mundo pela loucura do Evangelho. Mas quando se trata de fazer debates bíblicos, fazer apologética, fazer apologia da fé cristã, nós precisamos reavaliar a questão da intolerância religiosa, discriminação racial, violência doméstica, violência de cristãos contra cristãos. Isso se arrastou ao longo da história. Quando a Igreja Católica foi oficializada em 384 por Teodósio como a igreja, por Constantino, como a igreja oficial do Império Romano, ela se tornou a maioria e perseguia a minoria, batizando à força. A igreja passou, o Império passou a levar a cruz e a espada, batizando a minoria a forças. Isso não é cristianismo.
Jesus disse: ide e pregai, não disse ide obrigar, não converter com espada, converter à força, não é por força nem por violência. Temos a reforma protestante no século XVI. Na sequência disso, temos brigas constantes entre católicos e protestantes, como a Batalha dos Camponeses, a Revolta dos Camponeses, e temos a Batalha de São Bartolomeu, quando crentes e católicos estavam em guerra e fizeram um pacto, e os católicos traíram os crentes, matando numa noite só 140 mil crentes na chamada Batalha de São Bartolomeu. É cristãos contra cristão. Ora, está escrito que reino contra reino não pode prevalecer, não pode persistir. A igreja de Cristo tem que se unir pelos bem maior, pelas verdades que nos unem. E nós temos a fé, os princípios básicos da fé: crer que Cristo morreu pelos nossos pecados, que não há salvação sem arrependimento, aceitar o batismo e a ceia do Senhor, os princípios bíblicos de vida eterna, de arrependimento e perdão. São princípios gerais que nos tornam crentes por esses princípios. Quanto à visão doutrinária de usos e costumes e outras crenças, são secundárias, pois nós seremos salvos por misericórdia. Vamos pensar, chamar essas igrejas, a igreja cristã no Brasil, a igreja adventista da promessa do sétimo dia. Se você for chamar essas igrejas de seita, você já estudou de onde vem a palavra seita? Seita vem de sectar, de separar, de visionar, de sancionar. Nesse sentido, nós somos também seita porque nós viemos do judaísmo. Então vamos parar de sermos impiedosos. A piedade é uma das principais virtudes cristãs. E o texto nos adverte dizendo: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Tive em muitas comunidades e tenho amigos da congregação que oramos juntos, conheço irmãos piedosos que oram, que recebem batismo, que seguem o cristianismo, conheço irmãos da igreja adventista, irmãos piedosos mesmo, a igreja do sétimo dia, temos comunhão. Conheço a igreja do pastor Moisés, a igreja Voz da Verdade, preguei lá na sede, em Santo André, estudo lá, conheço a Elizabeth, o Carlos, Moisés, o filho, conheci o pai, fundador da igreja, era um homem piedoso. A diferença dele, eles são acusados como seita porque batizam apenas em nome de Jesus. Agora, eu vou fazer uma pergunta para todos os apologetas, para todos os teólogos, para todos os obreiros que acusam a congregação, que batizam somente em nome de Jesus, que acusam a igreja sétimo dia de seita, que acusam a igreja Voz da Verdade, os irmãos que por questão de batismo, ser unicista ou não, os crentes do Antigo Testamento eram todos unicistas, e a briga entre os teólogos, os sacerdotes e os missionários cristãos apóstolos era questão de trindade, pois eles eram uma religião monoteísta, e nós contamos ser monoteísta por Deus. A trindade eterna é uma unidade composta. Você sabe o que é isso? Uma unidade composta. Como unidade composta, Deus é único, mas o governo de Deus é expresso, é manifesto em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ora, nem todos os irmãos entendem isso, nem por isso deixarão de ser salvos, porque nós somos salvos por graça, por misericórdia, não por mérito humano, por visão teológica, por uma ortodoxia teológica, que é uma questão nossa. Eu sou ortodoxo, biblicamente falando. Em que base eu sou mais ortodoxo do que o outro irmão? Eu sou mais correto que o outro irmão? Vai faltar muito na balança de Deus. O que vai faltar na sua prática, na minha prática, Deus vai completar por misericórdia. Por isso, bem-aventurados misericordiosos que alcançarão misericórdia. Olha a pergunta. Responda a pergunta, pensa na pergunta e vamos parar de ser sectários. Em nome de quem João Batista batizava? Em nome de quem? Se o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo foi instituído por Jesus lá em Mateus 28, quando ele ressuscitou, Jesus mesmo foi batizado. Em que nome batizavam os discípulos de João Batista, batizavam João Batista? Em que nome Jesus mesmo foi batizado? É um assunto para se pesquisar. Você que é investigador, você que é um estudioso da Bíblia, busque esta resposta. E vamos parar de condenar os irmãos
por diferenças doutrinárias. E o mandamento bíblico é esse: senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta o vosso riso em pranto. É hora de nos humilhar diante do Senhor. A palavra humilhação, humildade, vem de Você sabia que é o menor vegetal do mundo, a menor graminha do mundo, é lodo, tem nos cantos de parede, em lugares úmidos. E ser humilde é andar ao nível do chão diante de Deus. Judeus usam kippá como sinal de humilhação diante de Deus, porque acima dos judeus, acima do homem, há um Deus que julga todos. A mulher usa cabelos crescidos em sinal de honra e humildade diante dos anjos. E às vezes nós nos exaltamos, achamos que somos o máximo. Os fariseus eram o máximo em termos de doutrina. Jesus aprovou a ortodoxia, Jesus aprovou a veracidade da doutrina farisaica. Só que Jesus condenou a prática dos fariseus. Ele ensinava certo e vivia errado. O que mais faltava na doutrina farisaica era a piedade, era a misericórdia. Vocês se lembram quando um fariseu orava ao lado de um publicano? Ele falava: graças te dou a Deus que sou judeu, graças te dou a Deus que sou descendente de Abraão, graças te dou a Deus que não sou como esse publicano. E a oração dos judeus é sempre assim: graças te dou a Deus que não nasci mulher, discrimina a mulher, graças te dou a Deus que não nasci gentil, graças te dou a Deus que sou descendente de Abraão. Essa oração é discriminatória. Enquanto o levita orava humildemente, erguia os olhos para os céus, pedindo graça, perdão e misericórdia. Você é um crente fariseu no sentido de ser um crente arrogante quando ora, discriminando quem quer que seja? Ou você é um crente do tipo publicano que ora com humildade, com quebrantamento diante de Deus? Finalizando esse texto, Tiago diz: humilhai-vos perante o Senhor, Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros, não julga seu irmão, pois quem fala mal do seu irmão julga a lei. E tu, que julgas a lei, já não és mais cumpridor, já não és mais servo, mas é juiz. Há um só legislador, um só juiz, e pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Finalizando, meus irmãos e amigos, esperemos que sejamos movidos de misericórdia, pois o samaritano era discriminado por todos os judeus. Passou o levita, passou o sacerdote, passou o escriba, e nenhum socorreu o irmão, nenhum socorreu o ferido, somente um samaritano. E todos foram justificados pela lei, e só um foi justificado pela piedade e pela fé. Vamos deixar de ser crentes fariseus, crentes levitas, crentes escribas, para nos tornarmos modelo de crentes samaritanos. Um abraço a todos, paz e misericórdia, piedade e clemência da parte de Deus para todos nós que fomos vocacionados para ministrar as Escrituras Sagradas. Shalom a todos, em nome de Jesus.